Eu vim de uma família de livreiros, só que como era a nossa fonte de renda, eu nunca pude ter livros meus. Todos os livros que eu li durante a infância e a adolescência, eu tinha que ler muito rápido para que depois eles fossem para os donos que comprassem. E sempre ficou muito isso na minha cabeça, de que escrever um livro era uma coisa muito difícil, porque eu lia muita literatura, muita ficção, e achava super genial como as histórias conversavam, como elas tinham reviravoltas e como elas tinham finais. E sempre me encontrei muito no lugar de leitora. Nessa minha casa, eu morei com a minha avó durante muito tempo, a gente tinha livros em todos os lugares da casa. Os quartos, a cozinha, a sala, tudo virava depósito de livro. E sempre me deu uma angústia muito grande de eu não ter a minha própria estante de livros. E quando eu pude morar sozinha depois e ter a minha casa e não herdei o negócio de livros, né, como boa parte da minha família, eu comecei a montar pouco a pouco a minha própria estante de livros. Essa relação que eu tive com a leitura ficou mais forte quando eu entrei no curso de jornalismo, né? Mas eu ainda não me via nesse lugar de autora, de escritora. E também no começo do curso não conseguia ver como o jornalismo podia me trazer isso. Do meio para o fim do curso, eu já estava com a ansiedade de fazer o TCC, né? Então, bem antes das disciplinas que a gente precisa fazer no trabalho de conclusão final, eu já sabia mais ou menos o que eu queria pesquisar. No meio desse caminho, de fazer uma pesquisa que pudesse falar sobre a prostituição, eu descobri a Célia Gomes. E aí, nisso, eu entendi que existia uma coisa muito maior do que falar só sobre representatividade da prostituição na mídia. Existia aquilo que depois eu vim descobrir como ativismo do trabalho sexual. No meio disso, passaram-se 3 anos. A primeira vez que eu falei com a Célia por telefone, e eu falei que eu era uma estudante da Universidade Estadual do Piauí, ela disse com todas as letras que não ia me dar entrevista porque ela não falava mais com o universitário. O universitário só servia para chegar na casa dela, fazer a pesquisa e ir embora. Que ela já tinha feito muitas entrevistas para mestrandos, doutorandos, graduandos, e nunca ninguém voltava com essas pesquisas, e ela não queria mais saber de falar com o universitário. Eu passei quase um mês insistindo para que a Célia me recebesse na casa dela, até que um dia, por insistência, ela cedeu e me recebeu. No dia que eu fui na casa dela, ela fez um banquete enorme, com frango crocante, bem fritinho, baião de 2 com feijão verde, macarrão no alho e óleo, e era muita comida e eu me assustei, porque só tinha eu, ela, outras 2 mulheres que estavam lá na casa dela, 2 cadelas e um gato. E eu pensei, meu Deus, é muita comida. E aí ela falou que trazia comida, que fazia comida contando com quem vinha, com quem chegava sem avisar. E aí isso me mostrou muito dessa personalidade da série, né? Uma mulher que a vida deu pouquíssimas coisas pra ela e tudo que ela tinha, ela dava, ela retribuía. Então esse foi o ponto principal pra minha partida, né? Eu sempre gostei muito de contar histórias de pessoas anônimas, porque eu acho que as pessoas anônimas têm muito algo a contar. E eu vi que a Célia, no coração da Vila Irmã Dulce, com o seu trabalho com o ativismo sobre o trabalho sexual, ela tinha uma história muito grande para contar. A Célia é uma mulher de 56 anos, que hoje esqueci a quantidade de netos, mas ela tem 4 filhas. Ela ajuda a documentar pessoas, ela ajuda a levar saúde para a população mais vulnerável da Vila Irmã Dulce, para as prostitutas. Ela hoje é uma mulher que, se você tá com ela, o telefone dela não para de tocar, chega gente na porta da casa dela a todo instante. E prostituta comunidade me fez entender que as mulheres que estão na comunidade, geralmente elas começam a ditar leis de sobrevivência para os vulneráveis. Onde a assistência social não vai, onde as políticas públicas não estão indo, essas mulheres começam a criar estratégias de sobrevivência e de manutenção das periferias e das pessoas que vivem nesses lugares. Prostituta comunidade é um encontro também de 2 mulheres que estão se olhando sem preconceitos, olhando para suas diferenças, né? Eu sou de uma realidade totalmente diferente da Célia. E quem até assina isso é a professora Samara Andrade na orelha do meu livro, né? Nós somos 2 mulheres se olhando dentro das suas diferenças, buscando aquilo que tem de mais parecido entre nós 2, que é a luta por independência, por respeito e por cidadanias a todas as nossas, que são comuns às nossas necessidades enquanto mulheres. A produção do livro começou em 2020, então é muito doido para tentar resumir a produção do livro ao TCC. Porque o TCC mesmo eu comecei
comecei a fazer no final de 2020 até metade de 2023. Mas eu já estava fazendo esse livro do dia que eu conheci a Célia. Do dia que ela não quis me receber, do dia que ela falou na ligação que não recebia mais universitários, a gente já estava construindo o livro, né? Então hoje eu paro para pensar, né, que toda essa feitura do livro, ela começa há 3 anos, das primeiras ligações até esse momento, até a gente chegar a, de fato, Célia, agora essas são as entrevistas oficiais. Célia, essas aqui são as entrevistas informais. Célia, por favor, me atende, preciso falar muito com você. E aí, às vezes, assim, eu agradeço muito a paciência que ela teve e também a pouca paciência que ela teve de sempre me lembrar o quanto eu não estava num lugar glamourizado por ser jornalista, né? A Célia sempre me colocou muito nesse lugar de pessoa comum, de pessoa anônima também, para que justamente eu tivesse sempre a noção de que era um trabalho feito por um ser humano para outro ser humano. O livro, ele tem me dado experiências muito interessantes, né? Uma pessoa me perguntou se eu achava que com o meu livro eu seria capaz de diminuir o estigma sobre a prostituição e sobre as mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu digo que eu não espero quebrar estigma nenhum. Se alguém for quebrar algum tipo de estigma, vai ser a própria Célia, porque é a história dela e ela me emprestou uma história para que eu pudesse contar para outras pessoas. Então, se alguém vai ser responsável pela quebra do estigma, as mulheres que estão na prostituição, é a Maricelina Silva Gomes. Espero não errar este sobrenome. O livro também, eu percebo que fora o tema, fora a causa, fora o propósito que ele carrega, ele também faz com que outros estudantes acreditem no poder de contar histórias. Já teve vários estudantes na USP, na UESP, de outros estados que chegaram para mim, né, em algum momento e falaram: eu estou escrevendo um livro-reportagem, é sobre uma história anônima e eu estou me inspirando no seu livro. Então, para mim, isso é muito legal, saber que eu até mais ou menos 5 anos atrás era só uma pessoa que achava que escrever um livro era uma coisa impossível e hoje outras pessoas também querem escrever seu próprio livro e contar mais histórias de um Brasil profundo. E Prostituta da Comunidade é isso, é uma história do Brasil profundo e eu espero que ele leve as pessoas para esse Brasil também. Célia Gomes é uma história brasileira. Eu sou pesquisadora do Trampo, né, que é um grupo que está buscando pensar as transformações do jornalismo e nisso a gente está sempre buscando, né, mostrar para as pessoas que é possível fazer pesquisa. A gente tem um objetivo muito importante, que é semestralmente oferecer essa oficina de forma gratuita e aberta para estudantes da UESP, para estudantes da UF, para estudantes de outras universidades privadas, mas que seja aberta e gratuita e que mais pessoas se interessem pelo fazer científico. Durante a graduação, eu sentia muito medo e tinha muito receio de não conseguir me firmar na pesquisa. E eu percebi que esse medo era porque eu não tinha ninguém que me mostrasse o caminho das pedras. E hoje ser talvez essa pessoa que mostra esse caminho para outros jovens pesquisadores é talvez fazer essa diferença e retribuir tudo que a educação fez por mim. E hoje também eu tive a oportunidade, né, de falar sobre como fazer pesquisas científicas e apresentar o livro Prostituta da Comunidade para mais estudantes, para que mais pessoas conheçam, e a gente sorteou, né, 2 exemplares para dois estudantes que foram contemplados, e eu espero que eles leiam essa história, levem para mais longe e consigam entender que Prostituta da Comunidade é isso, é uma história brasileira sobre um Brasil profundo e que é capaz de levar as pessoas para esses lugares também.